Caros alunos, nosso assunto agora é barramento PCI, capítulo 16 do livro-texto, ok? Eu vou partir esse estudo em dois vídeos. Um, a gente vai ver o estudo do barramento, e o outro, eu vou falar de ponte PCI, ponte escrava, que é a forma de interfaceamento. Eu vou partir num vídeo separado, ok? Então vamos lá. Vou passar aqui rapidamente características do barramento PCI. Então o barramento PCI, ele tem 32 bits, é a versão mais comum, mas existe uma versão de 64 bits dele também. Então ele surgiu não para suprir uma deficiência de desempenho do barramento que foi seu antecessor, que foi o VESA Local Bus, que era um excelente barramento. O problema é que o VESA Local Bus, barramento local, era fortemente dependente do processador, que era o 486 na época. Tá? O PCI é um barramento, tecnicamente falando, universal. Ele serve para qualquer arquitetura, não necessariamente uma arquitetura PC. Tá? Então, a universalidade é uma característica importante do PCI, universal, ou seja, entra em qualquer arquitetura. Tá? As versões iniciais de 33 MHz, mas você tem versões de PCI com diversas frequências, 133, trabalhando em clocks que a gente chama overclock, ou overclock é um nome meio impróprio, tá? Então vamos raciocinar aqui com 33 MHz mesmo, mas toda placa PCI ou computador com placa PCI, ele vai trabalhar em qual frequência? Naquela menor. Você tem dois. Esse aqui trabalha até X, esse aqui até X mais 33, então vai trabalhar no X, que é o menor dos dois. Tá? Então o PCI ele aceita até 256 dispositivos conectados. Tá? Você pode ter, entre aspas, até 256 barramentos conectados, independentes, mas pode se comunicar entre eles através de circuitos que a gente chama de ponte PCI-PCI. Ou seja, um dado sai de um barramento e vai para o outro, porque tem uma placa que está num outro barramento plugado. Tá? Todos os acessos, todas as leituras e escritas são feitas usando modo rajada. Eu cheguei a comentar que isso aqui foi uma inovação a partir do 486. Tá? Então, nas próximas transparências eu já mostro como é que é o ciclo de barramento PCI, que a gente vai chamar de transação PCI. Tá? Apresenta um número reduzido de sinais. Pô, mas são 32 bits? 32 bits, né? Então não é tão reduzido assim. Mas o ciclo de barramento é composto por poucos sinais de controle. Tá? Poucos sinais de controle. Então nós temos o espaço de endereçamento de memória, de I/O e também o espaço de configuração que a gente viu lá no capítulo 10 de Plug and Play. Tá? Você tem lá 64 registradores, endereços, né? 16 registradores de 4 endereços cada um. Tá? Então barramento PCI. Vou passar aqui dois conceitos, conceito de iniciador e conceito de alvo. Quem é o iniciador? É aquele que inicia o ciclo de barramento. O chipset PCI, por exemplo, o chipset que tem lá o controlador PCI dentro dele, ele é o iniciador do barramento PCI, porque ele que começa os ciclos de barramento PCI. E o chipset PCI, ele é um alvo de quem? Do barramento FSB, cujo iniciador é a CPU. A CPU manda dados, cria ciclos de barramento FSB, o chipset PCI recebe, cria, inicia o ciclo de barramento.
E aí as placas conectadas, eu tenho uma placa de rede, ela é um alvo. Eu tenho uma placa de vídeo, é um áudio. Eu vou ter um adaptador PCI, uma ponte PCI ISA, que é um alvo e vai ser iniciador para o barramento ISA, para os computadores de uns 15 anos atrás, tá? Então, iniciador, quem começa o ciclo de barramento. Alvo, aquele que responde ao ciclo de barramento. Aí eu falei de ponte PCI. A ponte PCI, ela é simultaneamente os dois, né? Ela é iniciador, por exemplo, essa ponte, ela é iniciadora desse segundo barramento PCI e ela é alvo desse barramento PCI raiz aqui, tá? Ela é os dois, beleza? Então vou falar agora mais ou menos dos sinais do barramento PCI. Para não ficar um conector muito extenso, volta-se ao compartilhamento de sinais de endereços e dados. Então o barramento aqui é AD, Address e Data, endereços e dados simultaneamente. Eu botei em verde clarinho aqui os que são os principais. Então essa parte que aqui é o complemento de 64 bits. As placas hoje têm usado 32 bits. Você não tem achado placa PCI de 64 bits aí não. É sempre 32 bits, tá? Comando que também é multiplexado com os byte enabled, o BE3, BE2, BE1, BE0, que vocês aprenderam lá no capítulo 3. O sinal de frame, que vai marcar o início de um ciclo de barramento. Sinais para inserção de estado de espera. Antigamente no ISA, você só podia inserir estado de espera periférico, na linha red. Agora não. Tanto o periférico, que é o alvo, T de target, target red, é um sinal em coletor aberto. Quem quiser inserir estados de espera, é só botar 0 aqui, tá? Quem não botar nada, não insere estado de espera. Desculpa, é o contrário, tá? O 0, você tá red, tá? E se você não bota nada, quer dizer, outras placas não conectadas não botam nada. Por isso que um sinal para ser compartilhado ele tem que ser coletor aberto. E o iniciador ele também pode não estar pronto. Então você tem o initiator red aqui, tá? E red ou T red. Os dois tem que estar red para a transação continuar, tá? Esse device select aqui equivale ao nosso chip select. Porque a placa, quando foi decodificada, ela vai avisar que foi decodificada. Vamos supor que você queira fazer uma super transação. Mas não tem nenhuma placa daquele endereço. Então ele vai parar a transação, ele não vai mandar para ninguém. Então o device select avisa que a placa foi decodificada, tá? Isso aqui é o chip select que você coloca aqui, também em coletor aberto. Bota 0 para dizer que foi selecionado. Esse serial erro aqui é a NMI. Qualquer placa pode gerar a NMI. Pô, superaqueceu a placa, joga 0 aqui. Vai invocar a NMI. E quem não quer gerar NMI, simplesmente não joga nada. 0, coletor aberto. 0 para acionar, nada para não fazer nada. Tem esse int A aqui, que é um pedido de interrupção, coletor aberto, 0 pede interrupção, é o mesmo sinal para todo mundo. Mas ele sabe que tem uma placa em cada slot, ele pode acessar cada slot separadamente, tá? Esse IDCL aqui informa para a placa que está sendo feito o acesso ao espaço de configuração. Tem esses dois sinais aqui, que é como se fosse o bus size. Tá? Ele pergunta se a placa pode se comunicar a 64 bits. E a placa responde que sim ou que não.
tá? Que sim ou que não. Acknowledge ou não, tá? Mas não se usa. Eu vi no Mercado Livre, quando fui comprar, não vi nenhuma placa 64 bits à venda, ok? Mas vamos melhorar esses conceitos aqui, a gente vendo a temporização de uma transação PCI, tá? Então vamos uma transação PCI. Como é que funciona a transação PCI? Uma transação PCI, vou tentar enquadrar toda aqui, ó. Ela é síncrona, sincronizada pelo clock. Vamos raciocinar aqui o primeiro clock de 33 MHz, 33,333 MHz, tá? Quando é que a transação PCI vai começar? Quando o sinal frame, passar para zero. Isso significa que na primeira borda de subida, após a ativação do frame, as linhas de endereço e dados que são multiplexadas vão passar o endereço do periférico, tá? Então, todas as placas PCI têm que, na primeira borda de subida do clock, após a ativação do frame nível baixo, capturar esse endereço, para ver se é com ela ou não a transação, tá? Para ver se é com ela ou não a transação. Se for com ela, aí ela vai responder, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de fase de endereços, tá? Fase de endereços. Você poderia começar a fase de dados logo aqui no clock 3, mas não é o que acontece. Ele chama de turnaround clock, não sei o significado disso, mas para dar um tempo para decodificação, tá? E aí o iniciador já diz que está ready, né? Aí você se decodificou. Bom, sou eu sou esse endereço aqui. Você vai lá, sua placa, dá o device select ativado, tá? Device select ativado, diz que está ativado também, está ready também, e aí a comunicação acontece por rajada. A cada borda de subida do clock você comunica um dado. Primeiro dado, segundo dado, terceiro dado, até a primeira borda de subida após o frame. Frame voltou, ainda tem um dado depois. Aí eu pergunto, esse dado é de 8, 16, 32 bits, depende de quem? Dos byte enables. Aquilo que a gente estudou lá no capítulo 3. Se os 4 byte enables forem 0, é porque é 32 bits. Se tiver 2 byte enables só aqui, 16 bits. 3 byte enables, 24 bits. 1 byte enable, 8 bits. 0 byte enable, impossível, né? Não vai ter essa, nunca vai ter essa condição, tá? Faltou falar aqui do comando. Na fase de endereços, existe um comando que é transmitido junto. Esse comando ele vai te dizer qual é a operação que vai ser feita. Aqui vai ser o quê? Uma leitura ou uma escrita? Isso vai ser dito pelo comando. O comando ele vai dizer se é uma leitura de I/O ou uma escrita de I/O, ou uma leitura de memória, ou uma escrita de memória, ou umas outras coisinhas. Daqui a pouco eu passo a tabela aqui. Fechou a ideia? Fase de endereços. Fase de endereço, passa o endereço pelas linhas compartilhadas de endereços e dados e passa o comando pelas linhas compartilhadas, comando byte enable. Nesse exemplo aqui tem 4 fases de dados. Em cada fase, um dado na borda de subida do clock, ele é amostrado aqui na borda de subida do clock, junto com seus byte enables, tá? Fechou então. Então, uma fase de endereços, 4 fases de dados. Aqui eu estou botando um exemplo de transação com estado de espera. A 33 nanosegundos é muito pouco para eu poder buscar meu dado. Aí ele, tá vendo? Ele gerou aqui, ele gerou 2 estados de espera aqui, tá?
Pode ser até que tenha um erro aqui nessa... Aqui tem que ter voltado a zero aqui antes para poder fechar, tá? Mas essa figura aqui eu peguei do próprio manual do PCI. Eu acho que tem alguma coisa estranha aqui que deveria voltar a zero esse TRED aqui. Mas tá de boa. Tá? Aqui você fez o acesso. Opa, ainda não consegui ler. Ah, consegui. Quando você conseguiu ler aqui, o dado, conseguiu comunicar, volta a zero. Então ele sabe que é outro dado. Tá? Então tem essa temporização aqui. Eu não vou me preocupar com o estado de espera não. Tá? Eu vou trabalhar mais em cima do slide anterior. Ok? E quais são os comandos que são passados? Eu botei aqui os que são principais. Além dos 6 principais, aqui são leitura escrita nos 3 espaços, de I/O, de memória ou de configuração, que você pode também mandar um dado para o espaço de configuração, né? Você quer atualizar o registrador de configuração dele. Tem outros. Então esses comandos aqui de 4 bits, tá? Eles vão no lugar do BE3, BE2, BE1, BE0. Esses comandos para dizer quem são. Esses outros aqui, deixa para lá, tá? Mas tem esse aqui que é importante também, reconhecimento de interrupção, que eu vou falar um pouquinho mais à frente aqui. Eu vou fazer alguns exercícios agora, tá? Então, quando eu falo exercício 16, 14, é adaptado. Tá um pouquinho diferente, que ali estava SI, modo DOS, eu simplifiquei o enunciado aqui, botei modo Windows aqui. Então o exercício é esse. Ele supõe que tem essa memória aqui, esse aqui são os endereços, esse aqui são os dados que tem nos endereços, tá? E ele diz o seguinte, ó, tem essa sequência de comando aqui. Como é que vai aparecer o seu ciclo de comunicação PCI? Tá? Indique os valores de dados, endereços, nas fases de endereço. Aqui os BEIs em cada fase de dados. Quais endereços de memória serão acessados? Quais endereços de I/O serão acessados? Vamos responder então isso aqui, tá? Então, bom, já sabe que aqui move CX4 rep alt w, né? Você vai copiar o conteúdo apontado por ESI e jogar no I/O, tá? Em que endereço? Endereço dado por DX, tá? Então isso aqui é uma instrução de DMA, a gente viu lá no capítulo 6. Então vamos lá. Então já sabe que vão ser 4 fases de dados, né? Porque eu vou fazer uma rajada de 4 aqui. 4 fases de dados. Então, olha só. Na fase de endereços, você vai passar quem? O endereço do periférico, 400. Detalhe que esses primeiros 16 bits aqui, eles são descartados. Já que o endereço é de 16 bits só, né? O endereço de I/O é de 16 bits. Como você sabe que é I/O pelo comando, você viu lá no comando que uma escrita em I/O é o código 30011. É uma escrita de I/O. Quais são os dados que vão ser comunicados? Pô, para começar, a comunicação, a repetição é o quê? Repetição é de Word. Olha o W aqui. Tem Alt B, né? É uma rajada de byte a byte. Alt W, Word a Word. Alt D, Double Word, Double Word. Então já sabe que vai ser de Word em Word. Então, na primeira fase de dados, vai ser esse dado aqui, A542. Na segunda, 7568. Na terceira, F29C. 16 bits, tá? 2354 e 6211. Olha eles aqui.
estava 6211, não, é o contrário aqui, eu pulei algum aqui em algum momento. É 2354 o último aqui, tá? 2354 é o último. Olha o 2354 aqui. Detalhe, como são só 16 bits, foi lixo aqui nesses 16. Então você, com o endereço 4K e 4K mais 1, 4K mais 2, 4K mais 3, lixo. Os byte enables ativados são o BE0 e BE1. Aqui você está pegando 4K mais 2 e 4K mais 3. Então os byte enables são 0011, tá? BE3 e BE2 ativados. Aqui voltou a BE0 e BE1, o F29C. E aqui 4K mais 2 e 4K mais 3. Certo? Então eu peguei o exemplo mais difícil de cara. O mais fácil é de double word, né? O mais difícil você vai de 2 em 2. Ó, 2 aqui, 2 aqui, 2 bytes, o resto lixo, tá? Comando 3, endereço 400. Quais são os dados que são comunicados? Esses aqui. Eu já cheguei a ver lá em cima, esqueci que eu tinha botado aqui embaixo, tá? Quais endereços de I/O acessados? Na verdade, o que você passa para o I/O é só esse 400. Como ele vai implementar isso, ele pode implementar como uma fila de dados. Então você mandou um monte de dados e considerar que aquilo tudo é o endereço 400 só. Esses caras todos aqui, desculpa, esses caras todos aqui foram para o endereço 400. E é uma fila que você vai ler depois. Ou o I/O pode interpretar como um cara desse para cada endereço. E aí, são 2 bytes vezes 4 fases, 8 endereços. Interpretar isso como se fosse um acesso aos endereços entre 400 e 407. Ok? Vamos adaptar o exercício 1615. Esse aqui é um pouco mais fácil. Por quê? A repetição é de double words. Como a repetição é de double words, em cada fase de dados vão 4 bytes, tá? Então vai todo mundo aqui, ó, 7568 a 542. Olha ele aqui na primeira fase de dados. O comando continua sendo 30011, né? Ó, a última fase de dados 220087. Ainda tem o 8C que não está aqui. Aí os dados aqui. E os 4 byte enables ativados. Os 4 byte enables ativados significa que é 32 bits de comunicação, tá? É a mesma coisa. Você pode considerar que é tudo uma fila de dados, 400, ou que ele está acessando 16 endereços, 400 a 40F. Qual é a mais comum? Essa aqui. É a mais comum. Você implementa uma fila de dados. Ok? Isso foi fácil. Para a gente fechar os exercícios, adaptando o exercício 16, 17, no caso aqui, uma comunicação sem CDMA, passando pelo acumulador. Uma leitura de 8 bits. Como é que seria uma leitura de 8 bits? Vai ler em rajada? Sim, só que uma fase de dados só. Rajada. Como é que ficaria? Ficaria assim. Uma leitura, então o comando é o 20010. Olha lá na tabela de comandos. Uma leitura de I/O, comando 2. O endereço continua 400. O dado de 8 bits que é mandado agora pelo I/O e não pela memória, né? Pelo I/O vai estar aqui. E como o endereço é 4K, qual é o byte? É o 4K, né? O byte enable 0, BE0. Então 1110. Tá? Nenhum endereço de memória acessado, que aqui vai do I/O para o acumulador. E realmente aqui é só o endereço 400 mesmo que vai ser ativado, ok? Para a gente fechar essa primeira parte, esse primeiro vídeo, vou falar só do ciclo de reconhecimento de interrupção. Vamos supor que você pediu uma interrupção.
Qual interrupção? Qual IRQ? Como é que ele vai pedir IRQ? Você vai pedir int A. Ele não sabe qual é IRQ. Você vai ter que dizer qual IRQ. Tá? Então, o slot PCI recebe um ciclo de barramento, uma transação do tipo reconhecimento de interrupção, cujo código é 0000 na fase de endereços. Aqui o endereço aleatório. O que interessa é esse 0000. O cara que pediu interrupção vai ter o slot dele, vai ter um ciclo de reconhecimento, vai passar um dado de 8 bits, ou seja, 110, só o byte menos significativo aqui, o B0 aqui ativado, e vai passar o número da interrupção do DOS. Ah, se for IRQ9, vai passar o 71, porque no DOS a IRQ9 é a int 71, ok? E aí? Depois que ele passou a interrupção, é decodificada, né? Você passou aqui 71, vai pegar, ele vai decodificar várias interrupções. Vamos supor que seja a IRQ4. Então ele vai gerar um monte de zeros aqui e vai gerar o sinal da IRQ que foi decodificada por esse número que foi passado aqui para pedir a interrupção. Tá bom? O prosseguimento desse capítulo vai ser como a gente vai fazer projetos de interfaceamento. Eu vou dar um exemplo com um projeto que eu desenvolvi, não, né? Eu desenvolvi a parte de software dele. Eu vou falar sobre ele, então, no próximo vídeo. Então, um grande abraço e fique com Deus.